E as cenas pós-crédito de Morbius realmente foram bem complicadas, né? Receberam muitas críticas e foram bem detonadas, né? Mas nesse vídeo vamos explicar como o Abutre do Michael Keaton apareceu nesse universo do Morbius. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e Morbius já estreou na semana passada. A bilheteria tá sendo até bem razoavelmente boa, tá? Mas a crítica detonou o filme, né? A crítica acabou falando muito mal do filme, nota muito baixa no Rotten Tomatoes. Eu assisti o filme e achei ele razoável, não achei ele uma grande maravilha, mas também não achei aquela porcaria toda que estão falando, né? Mas as cenas pós-créditos é uma coisa completamente diferente e completamente diferente do filme. O filme tem um tom, uma história, e as cenas pós-créditos são completamente diferentes do que o filme se propõe. Parece que é outro filme. E as cenas pós-créditos realmente foram bem detonadas, bem criticadas mesmo. E eu acho que a grande maioria das críticas realmente é por causa das cenas pós-créditos de Morbius. Claro que tem muita crítica que fala sobre o filme como um todo, né? Mas a grande maioria realmente não gostou das cenas pós-créditos de Morbius porque realmente são bem questionáveis, né? E realmente não faz sentido como o Abutre apareceu lá. Mas antes da gente falar sobre isso, tentar resolver esse enigma aí, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana para saber tudo sobre cultura pop e o nosso cabeça de teia. Mas vamos lá, né? Na primeira cena pós-crédito de Morbius, aparece simplesmente o Abutre lá, o Adrian Toomes. Ele aparece dentro de uma cadeia, lá nesse mesmo universo de Morbius, que é o universo de Venom, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mostrando as cenas com todos os detalhes, né? E ele simplesmente aparece lá, se olha no espelho, mexe no rosto, vê que tá normal ali e fala da comida. Tipo, ele foi levado de um universo pro outro assim do nada, né? Lembrando que teve aquele clarão azul exatamente o mesmo, exatamente igual de Spider-Man No Way Home. E de alguma maneira, de alguma forma, nesse feitiço aí, nessa abertura do rasgo aí, o Abutre acabou sendo jogado para outro universo. Era para ser o contrário, né? Todos os vilões do Homem-Aranha que sabiam que eram Peter Parker estavam sendo jogados para o universo do MCU e o Doutor Estranho fez aquele feitiço, né? Que fez todo mundo voltar. Porém, tem um detalhezinho ali, faz aquele clarão, né, aquele rasgo azul e logo depois aparece o Abutre. Isso não quer dizer necessariamente que depois que o feitiço do Doutor Estranho fez ali para fechar o portal, todo mundo esquecer quem é o Peter Parker, o Abutre simplesmente foi jogado para lá. Ele pode ter sido jogado antes, durante aquele rasgo temporal ali, que é antes do feitiço ter sido feito e ter sido consumado e ter dado certo. Ele pode simplesmente ter sido jogado lá. Por algum, sabe-se lá o que passou na cabeça da Sony, né, para simplesmente fazer isso, mas ele pode simplesmente ter sido jogado lá. Ao contrário, justamente enquanto os vilões, né, Kraven e outros vários vilões de vários universos do Homem-Aranha estavam todos indo para o MCU, o Morbius fez o caminho contrário e foi parar num outro universo. Isso deve ser um efeito colateral do próprio feitiço, né, porque ele sabia quem era o Peter Parker, então aquele rasgo temporal estava chamando os vilões para irem, né, atrás do Peter Parker. Ele acabou sendo chamado para o outro universo, que tem um outro Homem-Aranha, que muito provavelmente é o do Andrew Garfield, né? E não simplesmente ele ter sido jogado depois que o feitiço acabou, depois que todo mundo foi embora, ele simplesmente foi embora junto. Ele pode ter sido trazido junto nesse rasgo temporal com os outros vilões que estavam vindo e aparecendo em Spider-Man No Way Home. Isso pode realmente acontecer, eu tava pensando sobre isso e realmente faz um pouquinho mais de sentido. Não faz sentido completo, sentido total, mas faz um pouco mais sentido ele ter sido jogado pra lá como um efeito colateral, porque como ele é desse mesmo universo e ele tá atrás do Homem-Aranha do Peter Parker, ele quer se vingar, ele simplesmente foi puxado para outro lugar e não para dentro do MCU, porque ele já estava lá dentro, né? Então, pensando bem, eu acho que é a única justificativa, eu acho que não tem outra justificativa, né? Depois que o feitiço foi consumado ali, que o Doutor Estranho fez o feitiço, todo mundo esqueceu quem era o Peter, aí eu acho que não faria realmente absolutamente nenhum sentido ele ser devolvido para o lugar da onde ele nunca pertenceu, a não ser que ele pertencesse a esse lugar antes e tenha trocado de universo, né? Assim, do nada, alguma coisa aconteceu muitos anos atrás e ele foi trocado do universo do Morbius pro universo do MCU, mas eu acho isso muito bem improvável, tá? Isso não é provável, tá?
até porque ele tem família nesse universo, ele tem uma filha, né? E a gente já falou sobre isso, que a cena não faz muito sentido, porque ele fala da comida, ele não tá nem aí pra família, ele foi trocado de universo, ele simplesmente não sabe se vai voltar ou não a ver sua família. Mas eu acredito, isso teoria minha, né? Tentando explicar realmente o inexplicável, que possa ter acontecido exatamente isso dessa forma. E a segunda cena pós-crédito aí é um pouquinho mais complicada, né? Aí é complicada realmente, porque aí rola aquele ventinho lá, né? E o Morbius tá ali no seu possante dirigindo o seu carrão, do nada ele dirige, né? Ele tem carro, ele dirige e por aí vai. Ele tá dirigindo ali por algum lugar que foi combinado pelo Abutre, eles fizeram ali, trocaram telefones, né? Trocaram um zap. E do nada o Abutre chega com um uniforme um pouquinho diferente daquele de No Way Home, que também não faz sentido, né? Porque tem tecnologia Chitauri naquele uniforme, e agora é um outro uniforme que ele pode ter pego desse universo aí. Já tinha um uniforme pronto do Abutre, né, lá na Oscorp, e ele pode ter pego esse uniforme nesse universo que já tinha sido feito pelo Harry Osborn. Então, até pode funcionar isso, sabe? É uma falha de roteiro, mas pode até funcionar, porque as cenas pós-créditos elas não explicam, elas simplesmente mostram o encontro, né? E aí ele pega e fala sobre o Homem-Aranha, que ele não é desse universo e foi jogado para esse universo por culpa do Homem-Aranha, ele acha, né? E aí o Morbius, que não tem absolutamente nada contra o Homem-Aranha, ele resolve se juntar com o Abutre, porque o Abutre fala, pessoas como nós têm que se juntar, coisa do tipo, né? Será que realmente o Morbius ele se deu conta de que o Abutre é um vilãozão, é um vilão que quer destruir o Homem-Aranha? Porque em momento algum o Morbius fala isso, fala que quer destruir o Homem-Aranha. Ele fala que tá ali por culpa do Homem-Aranha. E falou que é um cara ali que trocou de universo, que voa realmente, né? O Abutre não tem poderes e que caras como eles deveriam se juntar. Mas ele não explicou por que se juntar, ele não falou, nós vamos nos juntar para destruir o Homem-Aranha, e o Morbius aceitou. Não, ele só disse, nós temos que nos juntar. E o Morbius aceitou, que é meio estranho isso, né? Mas aí pode partir de uma outra ideia do Morbius não fazer a mínima ideia que esse cara é um vilão. Tudo bem que ele desconfiaria, né? Talvez ele desconfie, isso é um furo, mas até então ele não sabe que o cara é um vilão. Ele simplesmente foi transportado de um universo para outro e acabou caindo dentro da cadeia. Ninguém sabe quem ele é, ninguém sabe o que ele fez, o que ele fazia. E daqui a pouco o Abutre tá se passando por mocinho ali, quer recrutar o Morbius para isso. Mas eu acho que é isso, é as únicas opiniões que a gente consegue retirar dessas cenas pós-créditos aí, que são realmente muito confusas, que não fazem nenhum sentido, tá? E a gente vai tentando trabalhar e tentando entender realmente. Mas então tá, pessoal, eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Cabeça de Teia, Soniverso, Morbius, Venom e por aí vai. Até mais!